Olá pessoal, eu sou o Matheus. Se você está gostando desse passo a passo do TradingView, não perca os próximos conteúdos. Se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas e deixe aquele like que ajuda bastante. Hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o TradingView para utilizar os indicadores econômicos, comparar com outros países e colocar inclusive eles no gráfico para vocês. Então vem comigo, o material vai ser extremamente importante para o seu dia a dia, vai utilizar bastante e vai acompanhando o nosso passo a passo. Na última aula, a gente parou aqui, exatamente aqui, e é daqui que a gente vai seguir. Caso você não assistiu às aulas anteriores, recomendo você olhar aqui embaixo que tem o link de todos os vídeos anteriores para você não se perder nas explicações. Mas vamos lá. Vindo aqui em cima, no seu nome, você seleciona ele e volta para o início. Selecionou no início, pronto, voltamos para a tela original, onde tudo começou. Inclusive veio a nossa lista aqui prontinha. Eu vou fechar ela para deixar ganhar mais espaço. Pronto, já apareceu a nossa lista aqui, removemos ela também. Venha em mercados, segue esse passo a passo comigo. Mercados, economia mundial, e aí a gente vai fazer a seguinte escolha. Eu quero que vocês escolham a taxa de inflação e clica nela. Clicou nela, ele vai elaborar um gráfico para nós com a taxa de inflação, mas ele vai te dar já alguns países como sugestão. Eu vou pedir para você me acompanhar. Rola um pouquinho para baixo, que aqui ele está separado pelos países do G20, ou você quer colocar de todos, do mundo todo, todos os países que eles divulgam os dados de inflação. Você quer somente os países da América do Norte ou somente os países da Europa? Somente os países do Oriente Médio e da África. Eu quero os países do México e da América do Sul ou países da Ásia e do Pacífico. Vou voltar aqui para o G20. Quando você selecionou eles, você vai encontrando os países. A gente vai fazendo passo a passo aqui. No caso, eu vou desmarcar a Argentina. Eu não quero a inflação da Argentina, eu não quero a inflação da Turquia, da Rússia também não, nem da África do Sul. Eu quero a inflação do Brasil. Como é que eu vou encontrar a inflação do Brasil? Por mais que ele esteja aqui, eu vou encontrar ele assim. Venho no México, aqui, México e América do Sul. Tá aqui, ó, Brasil. Marquei. Pronto, ele já mostrou um gráfico para mim. Eu quero comparar o Brasil com outros países emergentes. Eu quero colocar o Chile também. Já marquei ele já vai aparecer aqui também o Chile. Eu quero selecionar agora os países de primeiro mundo. Quero colocar o Brasil e os Estados Unidos. Estados Unidos está aqui, ó. Selecionei Estados Unidos. Pronto. Está elaborando para mim o gráfico no período dos últimos 10 anos de como se comportou a inflação nesses três países selecionados por mim. Assim você pode selecionar para você também. No caso, eu posso mudar para um ano apenas. Ver o último ano como é que está a inflação nesses países. Ou nos últimos 5 anos. E assim eu posso selecionar depois todos os anos também, desde 1981. Eu vou voltar aqui para ficar mais didático, pegando dos últimos 5 anos. Veja que eu passando o mouse, ele vai me mostrando como estava a inflação desses países no decorrer do tempo, que está aqui embaixo o tempo e na coluna de cá o preço, o quanto da inflação tinha. Veja que neste momento o Brasil está com uma inflação de 4,51. O Chile tem uma inflação melhor do que nós, de 3,8. E os Estados Unidos com uma inflação de 3,1. É assim que você consegue elaborar um gráfico comparando a inflação de outros países. Bom, a pergunta é: você consegue elaborar somente para a inflação ou tem outros indicadores que a gente consegue elaborar também? Se você vir em cima da taxa de inflação e selecionar ela, ele vai aparecer
toda a infinidade de indicadores econômicos que você pode selecionar. Portanto, você pode encontrar o PIB dos países. Selecionei o PIB, ele vai abrir novo. Veja que ele abre com uma sugestão de países. Eu posso desmarcar e deixar somente os países que eu quero. Eu quero deixar a União Europeia, o Japão vou retirar a Alemanha também. Vamos ver se a gente acha o Brasil aqui. Tá aqui o Brasil. Marquei o Brasil também. Agora ele formou um gráfico. Quero dos últimos 5 anos. E aí ele vai mostrando como foi o PIB desses países. Quero todos aqui para a gente ver. Olha o PIB dos Estados Unidos, 25. Olha o do Brasil, tão pequenininho em comparação com os países de primeiro mundo. E tem um detalhe importante, que ao lado do nome do país, nós temos o código. Esse código você pode anotar ele numa folha de caderno. Se você pegar esse código e digitar no seu gráfico do TradingView, lá na parte dos gráficos, ele vai aparecer graficamente por lá. Por exemplo, vou fazer um passo a passo aqui, onde você vai pegar o PIB do Brasil e vai comparar ele com o Ibovespa. Topa essa? Vamos fazer junto? Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o código do PIB do Brasil, que é o BR, já estou anotando aqui junto com vocês, GDP. BRGDP. E a gente vai lá na parte do TradingView. Vamos pegar os super gráficos. Abrimos o Ibovespa. O Ibovespa é esse mesmo que eu quero. Agora eu vou colocar o PIB do país junto. Vou digitar BRGDP e ele apareceu aqui através do dado e eu vou colocar ele numa escala, numa nova escala. Pronto, selecionei aqui o PIB em comparação, o PIB junto com a comparação do Ibovespa. Portanto, do lado de cá eu tenho o PIB, do lado de cá eu tenho o Ibovespa. Você pode ver que o último é o de 2023, portanto a gente não tem ainda o PIB de 2024, ele é anual, o PIB, o fechamento do PIB ele é anual, por isso que a gente só vai ter ele aí na somatória total. Voltando lá para a gente pegar mais informações, vamos em início, vou sair, não vou salvar o gráfico, vamos em mercado e aqui eu consigo encontrar todos os códigos que eu tenho uma certa dúvida ainda. Por exemplo, se você quer encontrar um código como é o código dos títulos do governo americano. Então, você pega os títulos das Américas e tá aqui o código do mês, o S01MY, que é o código de títulos de um mês do governo. Se eu quero os títulos de 10 anos, o S10Y. E vai ter aqui também de todos os países. Portanto, se você chegou na aula 1 e na aula 2 e você teve muita dificuldade de encontrar o código do ativo, qual é o código do ativo que você coloca? Você sabe que você quer procurar o ativo, mas você não sabe qual é o código no TradingView, basta você vir aqui e começar a garimpar conforme o seu país. Digamos que você queira da Europa, e aí você está procurando da Libra, lá do Reino Unido, desculpa, e você quer os bonds de lá. Ou então, se nós voltar para a parte de mercados, encontrar as ações, que são por exemplo, as maiores empresas do mundo. Selecionei aqui. Então aqui, as maiores empresas do mundo, tem o código dela do lado, como por exemplo a Microsoft é o MSFT, é o código dela, e tem também aqui aonde que é a bolsa dela listada, onde é que é a negociação dela e o valor de mercado. Quais são as maiores empresas do mundo? Veja que a Microsoft superou a Apple recentemente aí em valor de mercado. O preço dela, a cotação, né, preço em dólar, a variação que ela está tendo hoje,
o volume negociado e tem todas as informações aí sobre ela. Se você selecionar e clicar exatamente em cima dela, ela vai levar para você para as configurações da empresa, as finanças, que você consegue acompanhar, a parte de demonstração financeira, conforme a divulgação, as estatísticas, se ela paga dividendos, se temos dividendos dessa empresa, sim ou não, a parte de resultados e a receita da empresa. Você consegue tudo através do TradingView, inclusive abrir o gráfico novamente, clicando aqui, ele vai abrir o gráfico da empresa da Microsoft com todas as informações que a gente vinha falando de balanço e dividendos que ela vai pagando. Então você consegue através daquele passo a passo, que eu vou retornar para lá com vocês junto, seleciona aqui, início, essa aba mercados, vocês vão encontrar todos os ativos, o código do ativo, e aí é simples, é só você ir anotando eles, os ativos que você quer acompanhar, e depois voltar para a nossa aula 2, que é a aula onde eu mostrei para vocês como fazer a lista, como criar a sua própria lista através do TradingView, que é criptomoedas, que é o mercado de Forex, o mercado de índices, para acompanhar os principais índices, os índices setoriais do S&P 500, né? Os setores do S&P, você consegue acompanhar e assim ir olhando de país a país. Ele está todo organizado. O mais trabalhoso aqui é você encontrar qual ativo você quer. Esse é o mais trabalhoso. Se você quer um ativo, por exemplo, um ETF e você quer um ETF de ouro, tá prontinho já, seleciona ele, ele vai te mostrar quais são os maiores ETFs através do A1. Se você não sabe o que é o A1, depois dá uma pesquisada lá no nosso Macro e Finanças, que tem bastante material sobre ETF lá. E aí você quer encontrar o ETF aqui, ou pelo preço, encontrar o preço dele, aonde ele é negociado também você consegue encontrar. O GLD, o IAL, quero ver o IAL no caso. Selecionei ele, apareceu um gráfico já para mim, apareceu uma análise para a gente ver o quanto ele tem de movimentação, a empresa, a gestora que faz a gestão dela, que é a BlackRock, faz a gestão do IAL, o que ele é, a classe dele de commodity, em cima do foco de ouro, ele tem ouro mantido fisicamente também. Eu consigo ver as notícias, as principais notícias que saíram sobre isso recentemente, e aí eu consigo acompanhar e fazer a minha avaliação se realmente é esse ETF que eu procuro comprar ou adquirir. Olha que interessante, esse é o IAL. Ele é um ETF que aloca os recursos do investidor em ouro. A gente pode comparar. Será mesmo que ele segue essa movimentação do ouro? Já está aqui ó, o ouro para nós. Vamos colocar ele na mesma escala? Olha como ele praticamente replica a movimentação do ouro. Quando o ouro sobe, o seu ETF em IAL, ele acaba replicando essa movimentação e subindo também, se valorizando também aí através da valorização do próprio ouro. Então essa aula aqui, ela, por mais que seja um pouquinho mais curta, eu queria mostrar para vocês essa funcionalidade, que é a funcionalidade da parte de mercados, que encontrando quais são os indicadores que você quer colocar no seu gráfico, se você quer. A maioria deles que eu acompanho é taxa de juros e inflação, a gente até vai voltar lá para comparar isso. Vou colocar os dois junto aqui para vocês. Vou pegar em lista, eu já deixo os meus dois salvo e eu vou colocar, primeiro de tudo, a inflação.
Ele vai pedir para mim colocar no mensal, está no mensal já. Vou dar um zoom para ficar mais visual aqui. Esse aqui, BRIRYY, é a inflação aqui no Brasil no prazo de um mês. Como ele é levantado mensal, o gráfico pede que eu coloque ele no mensal. E eu vou comparar ele com a taxa de juros brasileira, que é o BRINTR. E vou colocar ele numa escala de preço diferente. Veja que curioso isso. Quando a gente fala de ciclo de política monetária, pegando aqui, ó, desde da parte da década de 2000 para frente, eliminando aquele momento antes do Plano Real de 94, antes de 94, a gente eliminando aquele momento, a gente consegue ver que quando a inflação disparou para cima, o Banco Central precisou subir a taxa de juros. Quando a inflação aliviou, o Banco Central cortava juros. Quando a inflação voltava a subir, o Banco Central, em laranja aqui, subia a taxa Selic. Quando a inflação caía, o Banco Central vinha caindo a taxa de juros. Portanto, isso se fala em política monetária. Isso é política monetária. A gente consegue ver aqui. Esse aqui é o mais recente. O pico da inflação atingiu lá em cima na casa de 11, quase 12 a inflação do Brasil, e a gente viu ela com a taxa Selic subindo também, que foi necessário levar ela para 13 e pouquinho a taxa Selic, onde a inflação foi caindo, aliviando e o Banco Central vem cortando a taxa de juros. Portanto, o TradingView ele tem essa possibilidade de você colocar os indicadores econômicos junto. Seguindo o passo a passo que eu mostrei para vocês na aula, você consegue ir lá e selecionar quais são os indicadores que você quer acompanhar. Anota o código, tá bom? Anota o seu código, vem para o gráfico igual a aula 1 que eu ensinei e aí você consegue colocar ele em ordem. Bom proveito dessa aula, tire o máximo de proveito aí dos indicadores, seja para a faculdade, seja para os trabalhos acadêmicos, seja para você nos seus estudos de alocação de recurso, utilize essa ferramenta gratuita. Deixa o like e compartilhe para mais pessoas, nos vemos no próximo material. Tchau, tchau!